A ilha ninguém achou, porque todos a sabíamos. Mesmo nos olhos havia uma clara geografia. Mesmo nesse fim de mar, qualquer ilha se encontrava. Mesmo sem mar e sem fim, mesmo sem terra e sem mim. Mesmo sem naus e sem rumos, mesmo sem vagas e areias, há sempre um copo de mar para um homem navegar. Nem achada e nem não vista, nem descrita, nem viagem, há aventuras de partidas, porém nunca acontecidas. Chegados nunca chegamos, eu e a ilha movediça. Móvel, terra, céu incerto, mundo jamais descoberto. Indícios de canibais, sinais de céus e sargaços. Aqui um mundo escondido geme num búzio perdido. Rosa de ventos na testa, maré rasa, aljofre, pérolas, domingos de pascoelas. E esse veleiro sem velas. Afinal, ilha de praias. Quereis outros achamentos além dessas ventanias tão tristes, tão alegrias? Jorge de Lima, viva Jorge de Lima, vivas para Jorge de Lima. É impossível começar uma fala, ao meu ver, que gosta de dizer poesia, de uma mesa de um poeta genial que não seja dizendo a sua poesia, exibindo os seus versos. E nesse caso, desse livro magistral, Invenção de Orfeu. Eu sou apenas um leitor mediano, um sujeito que gosta de dizer poesia, sai por aí dizendo poesia, minha e dos outros. Só que nessa mesa aqui, nós temos duas autoridades sobre a obra de um poeta genial, nascido no país das Alagoas, onde nós estamos, né? Então, é um privilégio para mim, fico um pouco intimidado, não tenho esse arcabouço acadêmico, teórico, e vou fazer de tudo para que essa nossa fala não seja tão presa à coisa do arcabouço teórico, para que vocês possam fruir um pouco da estética de Jorge de Lima a partir dos estudos destes dois grandes escritores, que são o meu amigo Milton Rosendo, um poeta genial, e esse cidadão que eu acabei de conhecer, o doutor Niraldo Farias, José Niraldo de Farias. Então, como mediador, eu vou apenas tentar levantar a bola para que vocês façam o gol, para que a plateia aplauda, possa aplaudir. E isso em torno do que Jorge de Lima representa para esse lugar, aí eu me refiro ao país das Alagoas, para essa nação brasileira, para a poesia ocidental e para a poesia contemporânea do nosso planeta. Então, Milton Rosendo e Nildo Farias. Eu vou começar por ordem alfabética. Milton Rosendo, sabendo que você fez uma tese de doutorado sobre a obra de Jorge de Lima, e que é um canto épico, e você percebe a fragmentação do épico dentro desse grande canto épico contemporâneo. Queria que você falasse um pouco sobre como foi a sua aproximação inicial à obra de Jorge de Lima e os desdobramentos que causaram você se aprofundar até chegar a fazer uma tese de doutoramento. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Secretaria de Cultura de Penedo e a organização do evento, a todos que estão aqui presentes. Eu acho que todo aspirante a poeta tem em vista um poeta como meta, né, a ser alcançada, né? Dylan Thomas tinha o John Keats, né? Ele queria ser tão bom poeta quanto foi, assim, tão bom poeta para a língua inglesa como foi Keats, né? Então, para mim, a minha meta seria o Jorge Lima. Pretensão, né? Claro, né? Não quer dizer que eu consiga. Mas, por quê? Porque o Jorge Lima é um poeta vário, né? Ele é um poeta que a cada livro ele traz novidade, ele é um poeta diferente. E eu acho que é o poeta que mais
exprime todas as complexidades da alma brasileira, né? Você vê, talvez, eu acho que, na minha opinião, humilde opinião, talvez eu não conheça um poeta brasileiro que tenha uma pesquisa lexical, uma riqueza lexical igualada à do Jorge Lima. Jorge Lima é um pesquisador da nossa língua, né? Você vai ver os muitos Brasis espelhados assim através da poesia dele. Eu acho que a primeira coisa que eu li do Jorge Lima foi essa pavana. Eu não sei se é bem... É um poema belíssimo, de uma sonoridade absurda, e eu fiquei impactado com aquilo, né? Assim, nossa, você fala isso cantando, né? E tem muitos poemas do Jorge Lima que você recita cantando, né? Comer é fó, pimenta giló, iaiá me coma, sou quimbombô. Sem você querer, você já está quase cantando, né? O poema vai levando você, conduzindo no ritmo dele, né? Eu acho que talvez também, nesse sentido, o mais rítmico dos poetas brasileiros, assim. Uma noção de ritmo impressionante. Com relação à tese, eu pesquisei a invenção de Orfeu porque eu acho ele talvez o maior desafio, né? Eu sou ousado, né? Então, é o livro mais complexo da poesia brasileira e um dos mais da língua portuguesa como um todo, né? Talvez o mais. É uma obra genial, né? E que ainda vai suscitar muitas indagações, né? Muitas questões. Então, eu procurei um viés, né, porque todo pesquisador ele tem que escolher um recorte, e o recorte que eu escolhi foi essa questão da fragmentação do gênero épico, né, que para alguns, inclusive, o Jorge Lima é considerado, aliás, a Invenção de Orfeu é um falso poema épico. Acho que é uma dorzinha de cotovelo dos camaradas, colegas, né, dos colegas, né, poetas que não conseguiram chegar nesse... Não conseguiram mesmo. Né, não conseguiram mesmo. Né? Então, é isso. Eu estudei a fragmentação do discurso, né? A presença de vários palimpsestos, né? Falas de outros poetas na fala dele. Né? Ipsis literis, né? Ele fez um processo de montagem cinematográfica dentro do poema. Você tem também a própria desintegração do sujeito lírico, né? É um eu que se transforma, que tem várias vozes, na verdade. É um eu, é um nós, né? É um poeta que ele discute a autoria, a originalidade, que, aliás, né, na verdade, eu estava até vendo uma fala de um professor do Rio de Janeiro, e ele diz exatamente isso. Um poeta ele não deve ser ou não precisa ser original, ele tem que ser complexo, e isso Jorge Lima é por excelência. Sim, senhor. Eu lhe pergunto, e o que é, você falou da complexidade, mas eu retorno àquela questão que eu havia falado com o professor antes. Se na língua portuguesa nós temos assim 5 poemas que são populares, do gosto do povo, pelo menos 2 são de Jorge de Lima. Aí eu estou falando de O Acendedor de Lampiões e Essa Nega Fulô. Quer dizer, ele parte da coisa assim mais popular possível e chega a um grau de complexidade também mais complexo possível. Assim, eu particularmente, eu gosto mais do Jorge Lima final, né? É o Jorge Lima que mais me atrai, é com ele que eu mais dialogo, né? Sem, claro, deixar de reconhecer a beleza do soneto, né, do Acendedor de Lampiões, e
essa coisa grandiosa que a Negra falou, né? Mas eu acho que o Brasil precisa conhecer mais o Jorge Lima. O Jorge Lima, ele vai muito além desses dois poemas, né? Assim, eu digo assim, eu sei que sempre quando se fala em Jorge Lima, se cita o Acendedor de Lampiões. Mas, principalmente, assim, aqui nós, alagoanos, deveríamos conhecer mais a fundo a obra do nosso poeta maior, né? Tem tanta coisa, assim, do Jorge Lima belíssima, poemas que são verdadeiros, poemas que são cinematográficos, né? O Grande Desastre Aéreo de Ontem, né? O Grande Circo Místico, né? São assim, poemas com uma narrativa impressionante. Mas Assim. são dois poemas que não são da fase final. São dois poemas que estão num livro bastante, Intermediário. digamos assim, de cunho espiritualista, né? Que é A Túnica Inconsútil. Isso. Então, quer dizer, o Jorge de Lima, ele consegue, dentro dessa complexidade, dentro da sua obra, do início ao fim, oferecer a possibilidade que as pessoas mais, digamos assim, que não tenham uma intensidade de mergulhar na obra, se aproximem. Porque qualquer pessoa que leia o Grande Desastre Aéreo de Ontem vai se impactar com aquilo ali. Né? Sim, com certeza. Eu acho que o Jorge Lima, por ele ser vário, eu acho que ele consegue se comunicar com todos. Né? Sempre tem um Jorge Lima que consegue se conectar com você. Em toda a obra, em toda a extensão da obra dele, você vai, em algum momento, se apaixonar ou pelo Jorge Lima, vamos dizer assim, mais erudito, parnasiano, ou então Jorge Lima modernista, ou Jorge Lima místico, né? São facetas, né, de um poeta sempre inquieto, né? E uma coisa que os críticos e as pessoas que leem Jorge de Lima percebem, você falou do Jorge de Lima modernista, parnasiano, me parece que ele nunca assim se afiliou a um movimento, participou de todos, mas assim de fora, não fazia parte de grupos. Ele absorvia aquilo para sua obra, mas dava um tom muito pessoal. Olha, eu particularmente claro que eu não deixo de admirar um poeta que segue uma linha de raciocínio toda a vida dele, como João Cabral de Melo Neto, que é um poeta que ele não tem, vamos dizer assim, ele não tem deslizes na construção dele poética, na obra poética dele, né? Ele é sempre grandioso, né? O Jorge Lima, ele, vamos dizer assim, ele se aventura mais, ele ousa mais, na minha opinião, e sinceramente, é esse o modelo de artista que mais me interessa, uma pessoa que ela nunca está satisfeita, né? O Jorge Lima, ele se apropria de determinados movimentos, mas ele está sempre se transformando, se relendo. E eu acho que o verdadeiro artista é esse, né? Aquele que, vamos dizer assim, não se dá por satisfeito, né? Que não chegou a um ponto em que ele acha que não precisa mais mudar, né? Professor Niraldo de Farias, uma satisfação imensa conhecer o senhor. Uma honra estar aqui, né, ao lado do meu companheiro. Digo assim porque já somos amigos de algum tempo e estou conhecendo o senhor hoje. Um privilégio. E saber que o senhor tem ligação com pessoas da minha relação pessoal, da minha formação acadêmica, tão acidentada, mais formação acadêmica, como Antônia Torreão Herrera, Evelina Rosel e Lígia Teles. Fico muito feliz de saber dessa aí já estamos familiarizados. Eu poderia ter começado aqui, porque são 130 anos de Jorge de Lima, fazendo uma cronologia, mas eu achei que não. Estou com dois especialistas, entendeu? Eu queria que o senhor falasse um pouco desse seu estudo, da questão do surrealismo, do legado de Jorge de Lima, do surrealismo de Jorge de Lima, na obra de Jorge de Lima, né? Como foi que o senhor se aproximou da obra de Jorge de Lima e chegou
a ter o interesse de estudar o realismo e o legado do surrealismo na obra de Jorge de Lima? Antes de começar a falar, eu vou dar algumas informações sobre essa questão dos 130 anos, né? Porque foi desencadeado pela Assembleia Legislativa, né, de Alagoas, porque o Jorge de Lima foi deputado estadual, e a universidade foi provocada, a Universidade Federal de Alagoas, onde eu trabalho, foi provocada a se posicionar em relação a esse ano inteiro. Então, o reitor me nomeou como representante da universidade para coordenar os trabalhos dos 130 anos. Então, o meu patrão é o reitor e o segundo patrão é o ator Chico de Assis, porque eu disse a ele vai ficar sendo meu patrão esse ano, eu só posso... Aí, todo lugar que eu vou, ele vai ver se eu realmente estou trabalhando lá, tá? Estou vendo então, ali, ó. Deixa ele então, vermelho. eu fui direitinho lá na Assembleia. Claro que a fala não podia ser minha, porque o reitor é a autoridade máxima da universidade. Eu preparei uma fala para ele. Ele já conhecia alguns poemas de Jorge de Lima e tal. Ele é muito curioso pelo Acendedor de Lampiões. E lá ele fez uma fala onde eu pedi que ele lesse uns trechos que o Jorge de Lima escreveu já no fim da vida, de algumas recomendações que ele dava, né? Antes de se operar, ele já estava sabendo que ia morrer. E aí, uma coisa que ele comenta em relação a essa coisa dos poemas mais acessíveis, ele diz assim, por favor, não proíbam as pessoas, não deixe que as pessoas não tenham acesso à minha poesia mais popular, à minha poesia mais acessível. Tá? Tipo assim, não me deixem ser só o Jorge de Lima de Invenção de Orfeu, um recado que ele deixa lá. Foi uma cerimônia muito bonita, muito bem organizada, o Chico estava lá à frente, Paulo poeta, Paulo teve muitas intervenções, foi belíssimo lá na Assembleia, o Cláudio Rodrigues. Depois teve na casinha colonial de Jorge de Lima, né, que é a nossa Academia Alagoana de Letras, o Cláudio Rodrigues fez também uma conferência, estava cheio de gente, e eu tive a oportunidade de reencontrar vários poetas alagoanos que estavam lá. Dentre eles, o meu poeta favorito, que é o José Geraldo Marques, Tantã de Ipanema. E aí, na UFAL, a gente se reuniu e eu montei um comitê, né, em que a gente vai coordenar os trabalhos ao longo do ano. Então, são 130 anos do nascimento, em novembro são 70 anos da morte dele. Então, na programação da UFAL, a gente vai contar com a participação do professor Leandro Garcia, que é um grande pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, que já veio aqui a Alagoas em outra homenagem ao Jorge de Lima, e ele pesquisa o material do Alceu Amoroso Lima, que fica em frente à casa do Leandro, lá em Petrópolis. O famoso Tristão de Ataíde. Ele descobriu um monte de coisa do Jorge lá no espólio do Alceu Amoroso. E vai lançar esse livro, As Cartas do Jorge de Lima ao Alceu Amoroso Lima, que foi o grande crítico intelectual da primeira metade do século XX. Tudo passava pela mão dele. Então, essa parte oficial, eu também sou assessor de Relações Internacionais do reitor. Né? Então, a gente quer fazer alguns eventos diversificados e convidar pessoas em vários lugares do Brasil, se possível de fora, né? Porque o Jorge de Lima já é relativamente bem traduzido. Né? Poesia não é fácil de traduzir. Enfim, agora eu vou falar um pouco da minha experiência com a obra de Jorge de Lima desde criança. Né? Quando eu era criança, eu sou de Arapiraca, e lá no colégio estadual, eu tinha um padre que era professor de português, padre Antônio Lima. E na minha ingenuidade infantil, eu achava que o padre Antônio Lima era irmão de Jorge de Lima. Eu achava que ele estava levando aquelas poemas porque era algum amigo dele, da família dele, queria empurrar os poemas do Jorge de Lima. Mas eu achava assim, achava estranho, porque o padre era muito rigoroso, muito exigente, e as poesias de Jorge de Lima eram aquela coisa solta, sabe? Os poemas negros, por exemplo, eram coisas para uma pessoa na adolescência muito forte, né? A gente vê aquelas expressões como diamba, que depois a gente descobriu que significava maconha, no idioma afro-nordestino. E eu ficava, meu Deus, como é que pode? Esse irmão desse padre Antônio.
não é flor que se cheire, né? Dizia aqui, mas eu ficava calado, eu era o padre, né? Se era o padre que levava, então eu tinha mais era que achar que aquilo era certo. E, por isso, o padre Antônio de Lima dizia o seguinte: se vocês não entenderem Camões, não vão entender Jorge de Lima. Por quê? Tem um poema aí que é o poema que é o equivalente do Lusíadas da nossa época. Vocês não se atrevam a abrir para ler, que vocês não vão entender. A gente vai ler só esses poemas que eu estou trazendo aqui. Deixe a invenção de Orfeu para quando vocês estiverem adultos. Né? Então, tudo bem, a gente obedecia. Era a época da ditadura, quem é que não ia obedecer às ordens do professor de português? Né? Ao mesmo tempo, ele abria assim, a casa paroquial para a gente pesquisar. Foi o primeiro contato com o dicionário do Caldas Aulete. Então, era uma coisa assim encantadora. Ele recebia o Jornal do Brasil, né? E tinha o caderno literário do Jornal do Brasil, que a gente tinha acesso. Isso no interior de Alagoas, em Arapiraca. Bom, eu terminei o meu ensino científico na época e resolvi fazer meu vestibular na Bahia, em Salvador. Por quê? Porque eu tinha 3 tias freiras que moravam lá. Uma tinha se mudado para Portugal, mas a outra era diretora do Hospital Sagrada Família, aquele hospital que fica lá no Bonfim, né? No Alto do Bonfim. E eu ouvia muito falar de Salvador, da Bahia, assim, parecia que era um lugar encantado, as pessoas diziam que lá as pessoas negras conseguiam ser médicas, conseguiam se tornar doutores, que todo mundo era livre, que não sei o quê. Eu ficava ouvindo aquelas histórias, mas nunca tinha ido a Salvador, né? Aí fui, e aí me apaixonei pela cidade, e eu disse, os meus colegas na época, eles iam para Recife, né? Todo mundo ia fazer vestibular em Recife. Mas eu falei, não, mas eu quero ir para Salvador. Vou morar com a tia. Nessa época, a minha tia já tinha saído do convento, mas ela estava alugando uma casa lá no Retiro São Francisco, lá franciscano. É um lugar belíssimo que tem em Salvador, está meio abandonado agora. Fica no bairro de Brotas, né? Lugar lindo e tal. Então, eu fui morar nesse lugar lindo, estava numa grande cidade, morando num lugar paradisíaco. Ficava lá, em Brotas, e fiz vestibular para letras, né? E passei tranquilamente. Eu já trabalhava aqui, mas não consegui transferência do emprego, embora fosse numa multinacional. Eu fiz concurso para trabalhar numa empresa de turismo, porque quando eu saí de Alagoas, eu já estava falando inglês e francês tranquilamente. Grandes professores que eu tive no interior. Aí fui trabalhar na empresa chamada Bahia Tours. Estou falando tudo isso porque o José Inácio conhece muito bem. E aí eu fui fazer um curso, né? Tinha uma professora lá que eles diziam que era escritora. Ela se chamava Judith Grossman. Ela, nascida em Campos, no Rio de Janeiro, né? E aí eu fui assistir uma aula dela. Daí me encantei. Essa professora, ela tinha sido colega de Mário Faustino, que foi o primeiro poeta legatário da poesia de Jorge Lima, mas que morreu muito jovem. Ele era do Piauí. Ele morreu num acidente aéreo, muito jovem, mas a poesia do Mário Faustino é toda interlocução direta com Jorge de Lima. E eles escreviam para o caderno literário do Jornal do Brasil. Tanto a Judith Grossman, quanto o Mário Faustino, Reinaldo Jardim. Então, tem uma galera assim que movimentou depois a poesia concreta e tal. Então, eu fui assistir uma aula dela, adorei. Antes eu tinha sido aluno de Evelina Rosa. A minha primeira professora de comunicação literária lá na Bahia foi a Evelina Rosa, que é uma criatura que eu tenho assim, uma verdadeira devoção por ela. Foi ela que abriu toda a minha cabeça para a poesia concreta e tudo mais. Era revolucionária, a Evelina. E aí eu fui para a aula de Judite, né? Eu assisti uma aula de teoria, adorei. Depois ela dava cursos monográficos. Aí chegou o semestre, teve um semestre que foi Clarice, o outro foi João Cabral. Aí disseram, ela vai dar o curso sobre Jorge de Lima. Né? E eu nunca esqueci uma frase que ela disse, que eu falei para a Pilar que eu não ia dizer a ela, sobre o bisavô dela, porque é uma coisa que é uma palavra que é um leitmotiv, né, quando se fala de Jorge de Lima. Ela disse assim, olha, eu vou falar de vários escritores brasileiros aqui, alguns eu vou elogiar, alguns eu vou comentar, alguns eu vou criticar, alguns eu vou me arrepender de ter criticado, e sei o quê, vai ser uma coisa assim muito diversa. Agora, é o seguinte,
vocês nunca vão me ouvir falar mal de Jorge de Lima. Esse é o único escritor que ninguém vai conseguir me ouvir falar mal dele, né? Aí depois eu fui ler uma frase de Mário de Andrade. Mário de Andrade diz o seguinte: Jorge de Lima é o caso mais apaixonante da literatura brasileira, né? O consultório dele na Cinelândia, no Rio de Janeiro, em cima do Castelinho, é o maior laboratório de poesia do Brasil, né? Aí depois o Nelson Rodrigues, que era muito safado, o Nelson era muito mordaz e crítico, né? Ele brigava com os poetas e tal, com raiva de Drummond. Coitado de Drummond, não tem nada a ver com isso. Quando saiu a invenção de Orfeu, o Nelson Rodrigues estampou a crônica. Coitadinho de Drummond, como ficou pequenininho depois da invenção de Orfeu. Então, a invenção de Orfeu foi assim um livro massacrante para a literatura brasileira, né? E aí foi que eu lembrei do padre Antônio Lima. Disse, eita, o padre Antônio Lima tinha razão, esse livro é uma bomba. Só que eu achava, se eu li aqueles poemas negros, poemas licenciosos para um adolescente, e eu achava que a invenção de Orfeu dizia um poema pornográfico, um negócio assim bem feio, que a gente não devia ler. Aí eu fui fazer esse curso com a Judith Grossman, né? E aí realmente foi um curso genial, porque a Judith Grossman, que é uma grande escritora, eu considero uma grande romancista, ela foi aluna de Jorge de Lima. Ela estudou com ele na Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque o Jorge de Lima foi assistente do Alceu Amoroso Lima na Universidade do Brasil, né? Quer dizer, era uma coisa impressionante que ninguém sabia quantas horas tinha o dia de Jorge de Lima. Para as coisas que ele fez, era uma coisa que não entra num cálculo temporal razoável, né? E quando eu voltei, aí eu fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado, eu fiz o meu mestrado em teoria da literatura e tal, comparação da literatura com as outras artes e tudo mais. Fui fazer meu doutorado lá. E quando eu fui assistir uma aula de literatura brasileira, de um professor lá que levou uns textos do Jorge de Lima. Aí disse assim, Niraldo, você que é de Alagoas, o que significa isso, sururu? O que é esse sururu? Aí eu disse, professor, o senhor não sabe o que é sururu? Aí ele disse, meu filho, o sururu não deve ser uma coisa tão universal assim. Eu humildemente lhe peço que você explique o que é o sururu. Era o Calunga, de Jorge de Lima, que fala da personagem aqui na ilha de Santa Rita, Maceió, é minha terra, então. Aí eu falando, a gente discutindo, aí ele disse, sua tese deveria ser sobre Jorge de Lima. E eu acho que você precisa mexer com essa coisa do movimento realista, né? É isso que você falou agora. Porque o Jorge de Lima nunca saiu do Brasil, mas é, na realidade, o escritor mais cosmopolita, mais universal que tem. Ao contrário do Murilo Mendes, que foi morar em Roma e que era um grande amigo dele, o Jorge de Lima, ele incorporou na obra poética dele todas essas tendências internacionais. Além disso, o Jorge de Lima é amigo pessoalíssimo de um grande poeta francês, que é o Georges Bernanos, né? Aliás, uma coisa que o Georges Bernanos não conseguia entender era a vontade de Jorge de Lima de entrar para a Academia Alagoana de Letras. Brasileira, porque a Alagoana ele já tinha entrado, né? Ele dizia, um poeta como você não precisa mais de academia nenhuma. Você é um poeta universal, você não tem como se candidatar, não perca tempo com essas bobagens. Mas o Jorge insistia, eu tenho até um bilhete de Jorge de Lima pedindo um voto para o Afrânio Peixoto. E quando ele se formou em medicina em Salvador, ele foi para Salvador com o cunhado, futuro cunhado Povinda Cavalcante, que é o autor da biografia dele, e lá em Salvador o Jorge foi fazer naquela faculdade o curso de medicina. Depois ele foi para o Rio, né? E lá no Rio ele foi continuar os estudos e ele tem uma tese muito interessante chamada O Destino Higiênico do Lixo no Rio de Janeiro.
Doutoramento dele, né? Hein? Doutoramento dele em medicina. O doutoramento em medicina. E o orientador dele era Frânio Peixoto, que era um grande intelectual, mas, assim, o Frânio Peixoto é filho de proprietário de minas lá, Lençóis, né? Os grandes... Chapada Diamantina, Lençóis. Exatamente, grande médico. E o Alfredo Peixoto já dizia assim, olha, eu estou já conformado que eu vou ficar aqui sentadinho olhando você subir, assim como um balão. Porque o Jorge pedia humildemente, faça um prefácio. Ele falou, meu amigo, eu já estou conformado que eu vou ficar aqui na minha cadeira só vendo você subir assim como um grande balão e tal. E aí, aí eu decidi fazer realmente a minha tese sobre o surrealismo na poesia de Jorge Lima, publiquei depois pela PUC do Rio Grande do Sul. É um trabalho que está esgotadíssimo, porque não tem muita coisa sobre a poesia dele e o pessoal está pedindo para eu reeditar e tal. Aí passei nesse concurso na UFAL e vim para cá. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei a fazer uma conferência em Arapiraca, em que uma senhora levantou e disse: minha mãe era paciente de Jorge Lima. E os depoimentos de algumas pessoas que tiveram algum contato com ele são uma coisa assim surpreendente, sabe? Então tem aquele poema de Drummond que ele fala assim: Jorge de Lima, Jorge e seus anjos, né? Aí até diria assim: olha, Jorge de Lima não tem anjos, Jorge de Lima é o anjo. Pelos depoimentos que comentam sobre ele. Que escreveu o seu primeiro romance. O primeiro romance surrealista se chamava O Anjo, né? Que foi um poema que foi depois publicado. Mas aí, voltando à história do contato agora com o poeta Inácio Vieira de Mello, que eu já conhecia de nome, a Judith Grossman veio aqui ao Federal de Alagoas, e aí eu falei: Judith, nós reeditamos um livro dela, um romance, meu amigo Marcel Proust, romance que foi na virada do século XX para o XXI, isso. E eu disse ao Jorge Lima: tem uma história com Proust que Povinda Cavalcante conta na biografia, que ninguém toca nisso e tal. Aí eu estou muito triste porque os romances pararam no ano de 40, 50, não se reedita mais. Ela disse: vamos fazer assim, vocês fazem esse trabalho sobre a minha obra e eu vou me empenhar no Rio de Janeiro para a gente reeditar esses textos. Aí nós fizemos um acordo, um projeto da UFAL, em que nós entramos num acordo com a editora Record na época, e a editora Record reeditou todos os romances. Calunga, O Anjo, A Mulher Obscura, porque a invenção de Orfeu foi uma coisa tão impactante. Sabe aquelas coisas que surgem, que todo mundo admira, mas ninguém tem coragem de ler, tem medo de ler? Por isso que o Cláudio fez a conferência do Cláudio: quem tem medo de Jorge Lima? Todo mundo ainda tem medo de enfrentar a invenção. Até porque ele mesmo diz no poema: quem não tiver salgema, não entre nesse poema. Porque ele vai ali mostrar toda a cultura literária dele, Virgílio, Dante, Homero, os índios do Brasil Central, Lautréamont, Rimbaud, a cultura literária ocidental, a cultura, entre aspas, primitiva brasileira, enfim. E, então, fizemos essa reedição, né? Fizemos vários trabalhos sobre os romances, começaram a ser desenvolvidos na UFAL, sobretudo Calunga. Tinha só um trabalho no Brasil inteiro, uma professora da URGS. E por aí foi. A Judith Grossman depois publicou vários romances, que a gente ainda continua trabalhando com as obras dela, porque ela foi uma pessoa que era uma criadora, uma escritora, que fez uma formação em teoria, então abarcava. Daí a questão, aí chegamos na Antônia, a poeta Antônia Torreão Herrera. O que é o livro da Antônia Torreão Herrera? Foi minha professora de criação literária, lá na Bahia. Minha também. Sua também, minha pois é. Também. O Inácio Vieira de Mello fez o pós-fácil, né? O prefácio. Prefácio do livro Babel. O prefácio do livro de poema chamado Babel. Então eu vou passar para essa parte dos herdeiros de Jorge Lima. É impossível você... Professor, Oi, se o senhor não se incomodar,
Vamos passar a bola um pouquinho para o Se Milton. não parar, Aí, se não me parar. essa questão dos herdeiros de literário de Jorge de Lima, a gente continua daqui a pouco. Pode ser? Eu vi aqui E eu quero dizer uma coisa: Chico de Assis e plateia privilegiada, a mesa sobre Jorge de Lima na Flipelô deste ano, em comemoração aos 130 anos de Jorge de Lima, já está definida, não está? Só muda o mediador. A mesa está aqui, ó, os dois participantes da mesa. E ao invés de Zé Inácio ser o mediador, lá na Flipelô que vai mediar é você, Chico de Assis. Então eu quero convidar os senhores para participar da Flipelô como numa mesa em homenagem a Jorge de Lima. 130 anos de Jorge de Lima. O mediador, Chico de Assis. As outras coisas. Porque estou adorando essa explanação aqui e não sabia da sua ligação com a Bahia e com esses intelectuais extraordinários que fazem parte da minha vida e da minha formação. Você não tem noção de quanto Evelina Rosa, Antônio Herrera, Lígia Teles, Rui Pinheira Filho foram importantes para mim no período que eu vivi em Salvador e até hoje. Eu faço parte da família. A casa dessas pessoas que você citou aí, as portas são abertas para a minha pessoa e para a minha família também. Isso é uma honra para mim. Estou vendo você aqui com o livro de Jorge Lima na mão. O que é que você quer fazer? Me diga aí, Milton Rosendo. Eu quero ler um trechinho, na verdade, de um poema que está em Tempo e Eternidade, que ilustra muito como Jorge Lima ele tinha consciência do lugar que a poesia o reservava, né? Compreendi a grande significação dos mistérios, para saber que nesse mundo apagado as verdades são nulas, o real está além. Mandei buscar num país muito longe o filho de um ourives para gravar silêncios. Abri o livro diante do povo, pensando que o povo estava no nível do alto. Mas o povo não pôde enxergar os silêncios do livro, nem suportar a claridade esquisita que das páginas saía. Baixei a cabeça no maior dos desânimos, e o tempo me chamou para morrer. A eternidade me chamou para viver. Irei. Que beleza! Jorge de Lima. Quero registrar aqui a presença da neta de Jorge de Lima, aquela mulher bonita chamada Pilar Lima. Seja muito bem-vinda sempre às suas origens. Milton, e como é que você percebe, assim, 130 anos de nascimento de Jorge de Lima, 70 que ele partiu para a imensidão, deixou esse legado, essa obra extraordinária, os desdobramentos da obra de Jorge de Lima, aqui no Brasil? Eu acho que a obra do Jorge Lima ela é vivíssima, embora às vezes ela pareça estar, vamos dizer assim, aquém de outros grandes poetas, né, do João Cabral, do Carlos Drummond, que são muito celebrados, né? Mas entre poetas os mais diversos, você vê a influência do Jorge Lima. O Mário Faustino, que o professor Niraldo já acabou de falar, Hilda Hilst, que era apaixonada pelo Jorge Lima, era o poeta favorito dela. Você tem também a presença do Jorge na obra da Ana Cristina César, uma poeta que vai por uma linha totalmente distinta, né? Mas que ela dialoga também com Jorge Lima. Você vê a presença do Jorge Lima na obra do Roberto Piva, né? Que também seguiu essa linha surreal, né? Mas no sentido mais lúdico, né? Mais debochado, brincante, né? Falar a verdade, assim, dentre muitos poetas contemporâneos que eu conheço, que eu converso, porque eu tenho contato assim, né, com muitos escritores contemporâneos, eu percebo que Jorge Lima ele é um poeta muito vivo, muito presente, né? Eu acho que existe, às vezes, uma parcela assim, da crítica que torce um pouco o nariz para o Jorge por conta de algumas posturas, né, de algumas escolhas,
né? A questão política, ele era um conservador. A questão religiosa, o Jorge Lima ele faz poemas de caráter cristão, né? Ele restaura a poesia em Cristo, né? Então, Mas, ao mesmo tempo, é o poeta do Quilombo, não é? É o pior, é o do Pai João, dessa Negra Fulô, que coloca dentro da poesia dele um vocabulário do Iorubá. mas isso também, para algumas pessoas, ainda é interpretado de uma forma enviesada, né? Ele era um branco falando de negros, né? Da cultura negra e tal, né? Existe aquele preconceitozinho, né? De lugar de fala, etc. e tal, mas eu particularmente não levo isso muito em conta, não. Eu acho que a contribuição que ele dá, né? Para a questão da negritude, independente de qualquer coisa, é riquíssima, né? Ele faz uma pesquisa do léxico africano dentro da nossa linguagem, que é uma coisa absurda, né? Ele até meio que inventa assim, uns orixás, né? Oxum, Nila, né? Eu tenho uma relação com as religiões de matriz africana, né? Aí não existe exatamente esse orixá, né? Oxum, Nila, né? Passou a existir. De certo modo. Eu acho que, na verdade, não sei, mas ele talvez tenha citado 2 orixás, na verdade, mesclou num só, né? Oxum, Onira, né? Acho que tem aí uma relação aí. Talvez a maneira como ele colocou, né, no texto, não sei. Mas existe esses orixás, né? Oxum e Onira, né? Mas o Jorge Lima, eu acho que ele é um poeta para o futuro. Os grandes poetas são assim, né? Você nunca está, se você é um bom poeta, você nunca está conversando com a sua geração. Você está conversando com a geração vindoura, né? Com a geração posterior, né? E quem faz um poema-livro como Invenção de Orfeu é sempre um futuro que a gente está discutindo, porque ele vai abrindo, sabe? Abrindo possibilidades. A minha compreensão de leitor mediano é que ele tensionou a linguagem a um grau assim que nenhum outro poeta conseguiu na língua portuguesa. Tensionar esse lugar de levar e puxar e abrir links e links e links e links, que a gente vai estar sempre falando de um poeta futuro, mas nós estamos falando no presente. Eu vou falar de uma experiência assim pessoal, né? Quando eu estava escrevendo a tese sobre Invenção de Orfeu, eu quase enlouqueci, né? Porque abria link para tudo quanto era canto, assim, era um poema imenso, ele tem várias janelas, né? Ele é mais hipertexto do que muitos hipertextos que eu vejo por aí. Pois é, e dentro né? disso, eu, como seu leitor, percebi que dentro desses links infinitos que iam abrindo, você criou seus próprios links. Sim. Porque você é um poeta que devedor, como eu também sou, de Jorge Lima. Total. Embora lá esteja o seu traço. Sim. O Jorge Lima, quando eu estava escrevendo a tese, eu fiquei meio azoado da cabeça, né? Então, eu assim... E o pessoal me cobrando, cadê, né? Cadê o texto tal? E eu parei, travei mesmo. E nesse meio tempo, eu acabei escrevendo um poema, assim, dentro dessa viagem, né? De uma espécie de odisseia surreal, né? Que se chama Caustóten, né? Então, é meio que o meu tributo, né, ao Jorge. Ao homem-ópera. É. Caustóten é um tributo ao homem-ópera. Exatamente. E depois disso, aí sim, aliás, eu passei uns 8 meses só escrevendo o texto, né, esse livro-poema, né? E aí sim, depois que eu terminei, eu consegui voltar para a tese e a coisa fluiu. Parecia que eu precisei, assim, incorporar esse espírito, né? Materializar ele em texto também, para entender como é que a coisa funcionava por dentro.
Professor Niraldo e Milton Rosendo, a gente sempre fica falando que o Jorge de Lima é um poeta que é menos estudado, que é um poeta para poetas, mas na minha caminhada de poeta, e eu caminho um bocado por esse país, eu percebo que há um interesse muito grande pela obra de Jorge de Lima, em geral, não só de Invenção de Orfeu. Perceba, lá na Bahia, Rui Pereira Filho fez a sua dissertação do mestrado, que é a presença do negro na obra de Jorge de Lima. Aí você tem Jorge de Souza Araújo, que fez um trabalho maravilhoso sobre Jorge de Lima. Aí se você vai lá para o Paraná, tem a Lucy Colim, que é louca pelo Jorge de Lima, é estudiosa, uma mulher impressionante. Para qualquer parte do país que você citou aqui, poetas geniais, que adoram Jorge de Lima. Há pouco tempo eu fiz um trabalho, fui chamado para fazer um trabalho com o Tiago Amude, que é um jovem cantor e compositor genial, você sabe disso, genial. E quem diz isso não sou eu, é Ginga, é Chico Buarque, é Francis Raime, Leila Pinheiro, Caetano escreve crônicas e crônicas sobre o Tiago Amude. E nós dois colocaram a gente junto, a gente não se conhecia, e nós saímos, a Caixa Cultural, nós saímos pelo país, aí colocava um ator global com a gente, atores extraordinários, atrizes, a Clarice Nisquier, a Juliana Lemertz e outros, para a gente falar sobre Jorge de Lima. E onde a gente chegava, as pessoas adoravam conhecer o Jorge de Lima, muita gente conhecia Jorge de Lima. Eu fico assim, eu não acredito muito nessa coisa de que Jorge de Lima é um poeta que fica meio recanteado, não. Eu acho que Jorge de Lima tem um brilho já e tem um público. Vejam que há pouco tempo a COSAC Naif publicou boa parte de sua obra, livros, objetos de arte extraordinários, né? Como esse daqui, essa edição de Invenção de Orfeu, é lá da COSAC, e vários outros. Então, nós não poderíamos... não há uma fala um tanto repetida de que Jorge de Lima é um poeta que fica meio recanteado. Isso é uma provocação que eu estou fazendo para você e para o senhor também. Eu acho que Jorge de Lima está tendo uma valorização crescente. Bom, eu particularmente, quando eu me predispus a escrever uma tese sobre Invenção de Orfeu, eu fui, assim, sutilmente convidado a desistir da ideia, né? Porque, vai fazer tese sobre Jorge de Lima, né? Carola, né? Aquele beato, chato, né? Eu acho o seguinte, né? Tem pessoas que não conseguem ler Jorge de Lima, elas não conseguem entrar, não tem essa algema, né? Não conseguem enveredar pelo feitiço que ele coloca nas palavras, né? Mas é claro que é um poeta que tem um lastro impressionante de influências assim, absurdas, né? E quem é sério, quem gosta mesmo de literatura, não pode dizer que não gosta de Jorge de Lima, né? Eu acho que uma pessoa, quando diz isso, primeiro, qual Jorge de Lima você não gosta? Né? Porque Jorge de Lima não é um. Né? Jorge de Lima é uma multidão, né? Eu acho. Né? É como eu vejo o Jorge de Lima. É um poeta que... É um poeta que tranquilamente poderia ter colocado heterônimos. Eu não sei quem foi que disse que o Jorge Lima era o eterno estreante da literatura brasileira, não me lembro mais quem foi, se apagou da minha memória. Mas teve alguém que falou isso. Porque o Jorge Lima, a cada livro, ele parecia trazer um novo poeta, né? Ele é impressionante. Né? E o senhor, professor, o que acha? Bom, controle aí. Como Santo Agostinho, eu sei o que é o tempo, mas quando eu começo a falar, eu já não sei mais o que é o tempo. A gente ainda tem quanto tempo? Essa mesa? 15 minutos. A mesa toda? Toda, certo. A gente tem que abrir um pouco para o pessoal fazer pergunta, né? Eu vou só comentar, essa questão eu diria que nas últimas 3 décadas ele começa a ser mais trabalhado, tá? Por exemplo, quando eu cheguei aqui em 92, era difícil encontrar um livro de Jorge de Lima. Nem na livraria Jorge de Lima eu consegui encontrar. Na universidade ninguém falava dele. Até hoje a Federal de Alagoas nunca deu um curso específico sobre ele. Tá? Mas depois que eu cheguei aqui, em termos de Alagoas. Na Bahia, sim, já se falava.
no Rio, mas eu acho que ele foi sim um pouco negligenciado, como Lúcio Cardoso, que é um grande escritor brasileiro também, por essas coisas que o Milton colocou, pela relação com a Política questão e religiosa. religiosa, e pelo fato de que, na primeira metade do século, o pensamento ideológico foi muito forte na crítica literária, né? E os romancistas do Nordeste foram muito marcados por essa vinculação ideológica com o marxismo, né? A própria Raquel de Queiroz dizia que, quando eles terminavam o livro, já tinha tudo organizado. Quem era que ia criticar, quem era que ia publicar. Você tinha o grande Jorge Amado. Eu conheci Jorge Amado pessoalmente. Ele me diz, para mim, o grande poeta brasileiro é Jorge de Lima. Mas o Jorge, assim, é uma figura generosíssima e, assim, naquela fase, um grande embaixador da literatura brasileira, deputado do PCzão e o escritor mais traduzido do mundo, né? Então, quando eu estava nos Estados Unidos, quando se pensava em fazer um curso de literatura nordestina, que eu dei lá, Jorge Lima não era excluído. Você colocava o Graciliano, Raquel, Zé Lins Rego, tá? Mesmo sabendo que ele tinha uma produção, entre aspas, regionalista, de romances. Então, ele foi, sim, deixado. Agora, eu acho que da virada da década de 90 para cá, é que se começa mais a trabalhar, tá? No resto do Brasil. A Bahia é diferente, porque a Bahia é assim, uma fábrica de poesia, de intelectualidade assim, impressionante. Você não tem... Ninguém fica de fora. Você estando na Bahia não deixa ninguém de fora, então você não sente Jorge Lima excluído da Bahia como formação. Eu tenho muitos amigos que liam muito ele, mas a Bahia não é o Brasil todo. Então, acho que... E ele foi, sim, o Milton mesmo, a experiência dele, fazia tese sobre o Jorge, muita gente... Olha, meio O Jorge assim. Amado sofreu isso na academia lá na Bahia. Até pouco tempo, quando se ia fazer um trabalho sobre Jorge Amado, Sim. a academia torcia o nariz. E isso estou falando da Universidade Federal da Bahia. Uhum. Mudou um pouco. Todo profeta é maldito na sua terra. Na sua terra, é isso que eu quero dizer. Né? E o Jorge de Lima, rapaz, é insensadíssimo lá na Bahia, pelo menos pela intelectualidade em geral. Maria da Conceição Paranhos, Dácio Tavares e todos mais. Nós só temos 10 minutos. Podemos passar para uma pergunta e depois, se vocês acharem conveniente, a gente poderia encerrar cada um lendo um trecho de Jorge de Lima. As considerações finais de cada um e um trechozinho de Jorge de Lima. Se for de acordo. Só dá para fazer uma perguntinha mesmo para responder rapidamente, uma ou duas perguntas. Paulo Poeta. Boa tarde. Muito legal estar vendo essa palestra, né? Essa conversa sobre o Jorge. É isso. Muito se fala do Jorge. Eu acho que eu nunca senti essa exclusão do Jorge, né? Porque talvez eu tenha pego, como o professor Niraldo disse, essas 3 últimas décadas, né? Onde o Jorge foi bafejado como poeta. O que eu queria saber aqui, né, e que eu tenho um pensamento sobre, mas queria ouvir o de vocês, é por que o romancista foi excluído. Esse foi realmente excluído, não é? E é uma obra importante. O Graciliano, eu acho que só fez 6, 7 romances, o Jorge fez 5. Então, por que esse romancista de alto nível, Calunga, não é? É um livro que todo alagoano devia ler, que fala sobre nós, é a nossa gênese, como diz a história, principalmente as pessoas lacustres, né? Mostrando a nós aqui, Inácio, Rosendo, que somos cambembes, quer dizer, uma raça invisibilizada, não é? Porque esse romancista foi deixado totalmente invisibilizado.
Porque o romance do Jorge, esse sim, esse foi invisibilizado. A poesia não. Eu acho que a poesia é bafejada. Né? A poesia é bafejada no mundo, não tem como. Ela é tão forte que não dá para excluí-la. É impossível. Né? É impossível excluir qualquer dos Jorges. Ele, é como disse o Inácio, ele podia ter heterônimos como Fernando Pessoa o teve, porque ele foi vários Jorges. Se ele adotasse heterônimos, teríamos Álvaros de Campos, Alberto Caeiros e tantos outros. Então, por que justamente o romancista foi totalmente excluído? Seguinte, existem duas razões, Paulo. Olha, você disse que a poesia não foi excluída, mas, por exemplo, quando a invenção de Orfeu surgiu, houve depoimentos de críticos, foi muito controvertido. Teve críticos, grandes críticos, não vou dizer o nome aqui, que disseram que a invenção de Orfeu era um poema mal ajambrado. Era um poema mal feito. Entendeu? Então ele foi muito recusado. Não foi por acaso, ninguém sabe até hoje quais foram as razões que levaram a ele ser rejeitado na Academia Brasileira de Letras por 5 vezes. Por que é que Guimarães Rosa não foi? Foi porque ele era hermético? E Guimarães Rosa, por acaso, era fácil? Por que é que Jorge? Existem várias hipóteses. Apesar de uns reconhecerem que ele era... Eles tinham, a crítica caía em cima dele. E a outra coisa que surgiu, quando a invenção de Orfeu foi traduzida para o italiano, o Ezra Pound, aquele poeta americano, leu, né? E disse: esse homem é o maior poeta de língua portuguesa do século. Tá? E aí foi quando a Academia Sueca cogitou a possibilidade, já vinham cogitando a possibilidade de atribuir um prêmio Nobel a um autor de língua portuguesa. Tá? Então imagine, o prêmio Nobel ser concedido a um alagoanozinho de União dos Palmares, né? Negro, que Jorge Lima era negro, tá? Ele era branco para a época dele, mas não era nenhum branquelo. Tá? Um coitadinho nascido, médicozinho nascido em União dos Palmares, interior de Alagoas, entendeu? E agora esse homem ainda vem escrever romance. É muito desaforo, quer dizer... E nós, que somos os grandes romancistas do Nordeste, vamos deixar que esse homem também, né? Esse homem ocupe também. O que é isso? Aí o que acontece? A máquina literária do romance de 30 era guiada por São Jorge Amado. Por mais que Jorge Amado reconhecesse a grandeza de Jorge Lima, Jorge Amado era ligado ao Partidão. Graciliano Ramos tinha o seu lado de esquerda. Então tem a máquina do Partidão. Tá? E Calunga é um romance revolucionário, mas é na linha de Tolstói, na linha dos utopistas. Tá? O Lula, o herói do Calunga, ele tem um componente cristão, um componente da linha de Tolstói. Mas é um romance bem feito, é um romance revolucionário, é um romance social. Mas, bom, ele publicou isso aí, né? Tá? Foi a mesma coisa com o Guimarães Rosa. Quando o Guimarães Rosa concorreu o prêmio, quem estava na banca que reprovou? Graciliano Ramos. Entendeu? Depois, Guimarães Rosa se transformou no maior nome da narrativa brasileira. Então, tem essa coisa, né, do momento, a literatura tem a sua economia também, né, tem os seus meandros, as suas formas de glorificação, de legitimação, entendeu? Então, hoje, quando a gente vê o Jorge Lima hoje, é muito diferente do Jorge Lima da obra dele passou, entendeu? E se a obra dele está assim hoje, porque resistiu muito, mas ela sofreu muitos ataques, sim. Pois é, mas uma obra com a potência de Jorge de Lima não tem como ficar escondida. Não tem como. Você não pode esconder o sol. Foi o caso de Guimarães Rosa. É. Meu querido Milton Rosendo. Depois dessa aula não precisa falar. Então vamos para aquele momento em que cada um lê um poema para a gente fechar aqui com poesia.
Pega o microfone, por gentileza. O microfone. Você quer que eu leia um poema dele, é isso? Não, se o senhor se sentir à vontade. Não, eu queria assim, citar um verso dele, que é uma síntese arquimédica, que liga o local ao universal, porque eu acho que é um verso que significa muito Alagoas, né? Porque Alagoas é um país cercado de água, né? Por todos os lados, pelo Rio São Francisco, que está aqui na nossa beira, pelo marzão belíssimo do outro lado, pelo sertão, que é um mar também, né? E tem uma coisa que eu acho belíssima, minha professora citava esse verso muito, do Jorge Lima. Que professora? Judite? Judite. Para trazer Judite Grossman aqui. Ela dizia assim, o verso mais bonito de Invenção de Orfeu era esse: basta um copo de mar para um homem navegar. Extraordinário. Eu vou ler um poema do Jorge Lima chamado O Grande Desastre Aéreo de Ontem. Vejo sangue no ar. Vejo o piloto que levava uma flor para a noiva, abraçado com a hélice. E o violinista em que a morte acentuou a palidez, despenhar-se com sua cabeleira negra e seus Stradivarius. Há mãos e pernas de dançarinas arremessadas na explosão. Corpos irreconhecíveis identificados pelo grande reconhecedor. Vejo sangue no ar. Vejo chuva de sangue caindo nas nuvens batizadas pelo sangue dos poetas mártires. Vejo a nadadora belíssima no seu último salto de banhista, mais rápida porque vem sem vida. Vejo 3 meninas caindo rápidas, enfunadas, como se dançassem ainda. E vejo a loucura abraçada ao ramalhete de rosas que ela pensou ser o paraquedas. E a prima-dona com a longa cauda de lantejoulas, riscando o céu como um cometa. E o sino que ia para uma capela do oeste, vir dobrando finados pelos pobres mortos. Presumo que a moça adormecida na cabine ainda vem dormindo, tão tranquila e cega. Oh, amigos, o paralítico vem com extrema rapidez, vem como uma estrela cadente, vem com as pernas do vento. Chove sangue sobre as nuvens de Deus. E há poetas míopes que pensam que é o arrebol. Eu quero agradecer aqui a presença desses 2 grandes escritores, intelectuais, para a gente falar sobre Jorge de Lima, que Rui Espieira Filho chama, como você botou São Jorge Amado, lá ele chama o Jorge de Lima de São Jorge de Lima. É impressionante o amor que alguns professores e grandes poetas da Bahia têm por Jorge de Lima. Professores meus que são grandes, como Rui Espieira Filho, Maria da Conceição Paranhos, Floresvaldo Matos, Jorge de Souza Araújo, são brilhantes, e eu aprendi a amar ainda mais Jorge de Lima lá na Bahia, onde ele fez medicina e fez um poema célebre para a cidade de São Salvador, um poema belíssimo. E, se vocês permitirem, eu quero terminar dizendo mais um poema de Jorge de Lima também, de Invenção de Orfeu, do Canto 4, As Aparições. É um soneto. Aliás, Invenção de Orfeu tem pelo menos meia dúzia de sonetos assim que são uma coisa de louco, entendeu? Jorge de Lima era um sonetista soberbo. E esse diz assim: depois eu vou cantar uma lua, alguma coisa que eu fiz a partir desse soneto, se eu lembrar. Era um cavalo todo feito em lavas, recoberto de brasas e de espinhos. Pelas tardes amenas ele vinha e lia o mesmo livro que eu folheava. Depois lambia a página
e apagava a memória dos versos mais doridos. Então a escuridão cobria o livro e o cavalo de fogo se encantava. Bem se sabia que ele ainda ardia na salsugem do livro subsistido e transformado em vagas sublevadas. Bem se sabia. O livro que ele lia era a loucura do homem agoniado em que o íncubo cavalo se nutria. E depois a loucura em lavas lambia o musgo das asas, cavalos soltos e afoitos, açoites dentro da noite, sob gemidos e coitos, bem dentro da escuridão, uma luz, um livro ardia, nas lonjuras do sertão, um jovem poeta lia, estrelas, constelações, relinchando fantasias, estrelas, constelações, relinchando fantasias. Viva Jorge de Lima! Muito obrigado, Milton Rosendo, muito obrigado, professor Niraldo Farias, José Niraldo de Farias. Uma alegria imensa compartilhar com vocês esse momento aqui.